agora sim, já cá estamos. Já cá estamos. Teresa, bom dia. Olá, bom dia, Hoje vamos falar de um Bom assunto dia, que eu acho que é Jota. muito interessante, para mim também deve ser para o Jota, com certeza, que é como nós devemos gerir, quando nos divorciamos e temos novas relações, como é que devemos gerir isto quando está cá a apresentar os nossos pares, os nossos companheiros, companheiras, aos nossos filhos. Exatamente, Cláudia. É um assunto sempre atual. É um assunto... Desculpa interrompê-la, porque nós não somos nada sem os nossos telespectadores. Jura pela tua saúde. Juro. Mas tem preciso falar aqui do nosso número de telefone. 21 424 5653, 21 424 5653. Vá ligando se tiver coisas para perguntar, dúvidas, se tiver uma história para partilhar connosco, pode ser que nos ajude aqui a crescer um bocadinho. Ligue para nós, para este número de telefone. Agora sim, desculpe, peço desculpa não há por interromper. problema nenhum. Retomamos Claro. o tema, de facto, como eu estava a dizer, é um assunto sempre pertinente, até porque sabemos que cada vez há mais divórcios ou separações e, de facto, o divórcio tem um impacto muito grande, quer nas pessoas que se divorciam. Para vos dizer, existe uma escala, que é a escala de Holmes, uma escala de stress, e o divórcio ocupa o segundo lugar a seguir à morte, portanto, como um dos acontecimentos que mais stress causa aos envolvidos. Obviamente que este stress... Mas ao pai, à mãe e aos filhos. Ao pai e à mãe e, por sua vez, tendo um impacto nos filhos. Portanto, obviamente que isto não é fácil para ninguém. Penso que não há divórcios felizes, apesar das pessoas às vezes quererem transmitir Fingir. essa ideia. Exatamente, um bocadinho fingir, não é? Fingir, se calhar, é uma palavra um bocadinho forte, mas de facto... Sempre ser quer a frustração de um projeto de vida. É não é? óbvio que Claro. sim. E, de facto, depois os filhos acabam por sofrer mais ou menos, consoante também a maneira como os pais gerem isto. E nesta gestão é muito importante a questão do novo companheiro ou da nova companheira. Daí estarmos hoje aqui a falar sobre isto. Existem idades, Teresa, deixa-me só perguntar, existem idades para que as crianças... Por exemplo, se a minha filha tiver 2 anos, 4 anos, 6 anos, há uma idade onde eu... É mais fácil a adaptação, é isso que me queres perguntar. Aquele mito que muita gente- Quanto mais novo, mais novo, mais fácil a mais adaptação. fácil. Por exemplo, é bastante problemático ou tendencialmente mais problemático na adolescência, porque de facto temos ali, para já, mais consciência da situação e, para além disso, a própria adolescência propicia alguns conflitos relativos a isso. Também tem muito a ver com o motivo do divórcio. Frequentemente, quando é um divórcio devido a uma traição e aquela pessoa que depois vai ser apresentada é vista como a causadora do final do obviamente, já temos aqui muitos ingredientes que podem fazer com que esta relação se estabeleça sob alicerces pouco seguros, não é? E o que é que devemos fazer? O que é que devemos ver a uma criança que tem como disse agora, que leva para a nova casa do pai ou da mãe e que vai olhar para a companheira do pai ou o novo companheiro da mãe como causadora da sua maior tristeza no momento? O que é que dizemos? João Paulo, primeiro que tudo, antes de levar a criança eu não acho que seja adequado, de facto, passar de uma casa para outra. Não. Pois, sim. Entendem? Pronto. De facto, há uma separação, a criança na semana seguinte vai à casa do pai e chega lá e encontra outra pessoa. É preciso ter algum cuidado. Não quer dizer que as pessoas não tenham o direito de, no dia seguinte, já estar com outra pessoa. Mas é preciso ter cada bom um. senso. Exatamente. Mas uma coisa são os adultos, outra coisa são as crianças. E, de facto, apesar de terem esse direito, e eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas, de facto, preservar as crianças, haver ali um período que no fundo é um período de luto também, não é? Em que cada um vive a sua vida de uma maneira separada, pronto, digamos assim, mas progressivamente então ir introduzindo essa pessoa na vida. A responsabilidade é sempre dos pais, de quem se vai, quem vai e quem fica, Exatamente, não é? Porque claro. obviamente eles é que têm que ter cautela. Até porque, e isso é uma questão muito interessante que eu costumo dizer muitas vezes, mesmo quando as pessoas às vezes se queixam em consultório e dizem, mas sobretudo os novos parceiros ou as novas parceiras dizem-me assim, mas ela também tem que me conquistar. Não é assim. Vamos lá ver, o adulto
é que deve conquistar a criança. A criança não tem essa capacidade agora de pensar, agora tenho que conquistar aqui. Não, somos nós que temos que fazer esse percurso, tem que haver essa sensibilidade também para perceber que a criança vê ali um rival, até porque vê muitas vezes um rival até para o seu amor, pronto. E aqui também, fazendo um parênteses, também é muito importante que, sobretudo, isto é muito típico das mães, dizer, a partir de agora não quero mais ninguém. Não digam essas coisas, porque a vida muda. Exatamente. E não quer mais ninguém, não sei o quê, tu és o amor da minha vida, vou passar a viver para ti, vou passar a dormir contigo. Pronto, e o filho então, vai querer ocupar um espaço na vida óbvio, da mãe. e depois depois dia... dificilmente será ocupado por E um outro dia lado. como é que é? Eu acho que posso falar por experiência, porque eu sou filho de um casal, não da minha própria experiência, também. Mas por ser filho de pais separados. O meu pai teve outra companheira e a minha mãe e é casada com outro homem que foi quase o meu pai. E de facto, falando agora no papel do meu padrasto, ele teve aquela preocupação em me ganhar, em mostrar que podia confiar, que eu podia confiar nele, que não estava ali para ocupar o lugar de ninguém, mas para fazer a minha mãe feliz. E às vezes é preciso verbalizar mesmo isso, dizer mesmo isso. É importante o novo namorado da mãe dizer isso, ter uma conversa com os filhos dela, uma conversa, não é preciso uma conversa formal, não é preciso sentar-se, agora vamos conversar. Vai-se dizendo, vai dizer, tu tens o teu pai gosta muito de ti e eu sou um tio. Chamemos-lhe assim, sou um tio, sou uma pessoa que chega para fazer o bem, sou teu amigo, sou um amigo mais velho, às vezes até há uma aliança ali, às vezes... Sim, uma cumplicidade. Exatamente, que é extremamente importante. Com os bons drastos. Eu não gosto da palavra exatamente, acho que é muito feia. Deixa-nos chamar para a conversa a Maria Teresa, que está ao telefone, Maria Teresa Ferreira, que está em Lisboa. Não sei se tem algum caso destes. Maria, bom dia. Olá, bom dia, Cláudia. Bom dia. Sim, eu tenho um caso, não sou a mãe, mas sou a tia. Tia direta. A minha irmã é que se separou agora do marido e tem outra pessoa. E eu é que tenho uma menina com 7 anos e tenho uma com 19. A 19, uma senhora está com o pai. A pequenina, estávamos com problemas, porque como havia uma pessoa, como é que a havíamos de inserir? E eu queria saber quem era a pessoa, porque havia uma criança de 7 anos. Então, quando fiz anos, convidámos-o para vir à minha casa com a minha irmã e estava a pequenina. Ela gostou imenso, porque ela é muito simpática, brincou muito com ela. E na altura, acabou-se, a minha irmã ficou connosco, ele foi-se embora e passados uns dias ela virou-se para a mãe e perguntou: olha, o Jorge tem namorada? E a mãe disse, olha, acho que não. Acho que não tem. E perguntou também ao meu marido, tio, ele tem namorada? Acho que não. Pronto, e dali ficou. Hoje já vivem juntos. Não sei se fizemos bem, se não fizemos bem. Ela dá-se muito bem com o senhor. Nós dizemos sempre que o pai é o pai, que tem que ir para o pai, que o pai é o pai dela, que ele não vai tirar o lugar do pai, ele é simplesmente o namorado da mãe e que um dia o pai também arranjará uma namorada e que ela terá 2 casas, que irá ter 2 casas, irá ter a casa do pai, e ela até virou-se para mim, mas o meu pai não quer ser namorado. Eu disse, filha, não é agora, ela dá-se muito bem connosco, tem uma vontade muito grande, ela adora o meu marido, não sei que é a figura que ela agora também, quando está cá em casa, é a figura que tem de homem, não é? E dá-se muito bem com a pessoa, e quando ele está chateado ou está mal disposto, que já teve, ela fica muito preocupada, dão-se muito bem. Eu não sei se fiz bem, se não, doutora. Vamos ouvir então a Maria Teresa, vamos ouvir a doutora Teresa Paula Marques, o que é que acha desta forma de... Bom dia, Maria Teresa, gostei muito. Bom dia, doutora. Ainda bem que entrou em contacto connosco, porque de facto tem aqui um depoimento fantástico, apesar de ser a tia, mas que está muito dentro desta situação. Acho que foi uma ótima maneira de introduzir este novo elemento, porque foi logo, para já, não uma coisa formal de vou-te apresentar agora o meu novo... Não se deve fazer essas coisas. Deve-se fazer desta maneira. Há uma festa, vem aquele amigo novo, exatamente, e depois estabelece-se logo ali, como pelos vistos, este senhor conseguiu estabelecer uma relação de empatia, de simpatia com as crianças mais pequeninas. É mais fácil conquistá-las, basta ser simpático, as crianças sentem muito quem é boa pessoa, não é? Fez tudo bem, Maria Teresa. Fez tudo muito bem. Um beijinho, querida. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Maria Teresa. Fez tudo bem. Obrigado, Maria Teresa. Obrigado, Maria Teresa.
Bem, eu, entanto, tinha uma pergunta para lhe fazer, só que a pergunta foi... Não, mas eu lembro que a pessoa não vem substituir o pai. Exatamente. O papel de pai, estavas focado nisso. E isso é muito importante. Exatamente, é isso. Isso é muito importante. Exatamente. As crianças têm bem definido... Muito obrigado, Cláudio. Não, muito obrigado, estamos Cláudio. cá com prova. As crianças têm... Porque nós, enquanto pais separados, e temos mesmo esse receio, e não vale a pena dizer que não temos, porque temos, Claro que sim. Entre uma nova pessoa, um novo homem na vida da ex-companheira, que vai ser a figura paterna, a figura masculina presente na vida dos filhos e das filhas. Os filhos conseguem fazer bem essa distinção? Conseguem entregar-se a cada um dos adultos nos seus papéis? Sim, conseguem perfeitamente fazer isso. Conseguem distinguir perfeitamente quem é o pai biológico, a pessoa que lhe deu a vida, e quem é depois o elemento que vem a seguir. O elemento que vem a seguir, a não ser que o pai biológico se afaste e desapareça da vida, como é óbvio, não é? Pronto, agora, em situações normais, em que os dois elementos, o pai e a mãe, se mantêm presentes na criança, a criança consegue perfeitamente fazer essa distinção. Porque as crianças, ao contrário do que nós possamos pensar, e às vezes até o medo, vou contar, não vou contar, quando vamos contar alguma coisa, elas já sabem. Exatamente, Cláudio, eu queria dizer isso. Sabem sempre. Quando esta criança da Maria Teresa diz, quando a sobrinha da Maria Teresa diz, este senhor tem namorada. Ele já está a fazer pergunta para ver se lhe dá uma resposta que eu quero ouvir. Exatamente, este senhor não está aqui para cá. Deve ter percebido alguma cumplicidade ali. Ou então, olha, este era um bom namorado para a minha mãe, não é? Portanto, já havia, a criança percebeu automaticamente isto. Agora, relativamente ainda à tua questão, João Paulo, é muito importante também que após o divórcio haja um espaço, só um espaço no sentido temporal, ou seja, haver um tempo privilegiado para os filhos. Sim. Ou seja, os pais têm que ter o tempo para a família, o tempo para o cônjuge, seja o que for, e o tempo para o seu filho sozinho. Para não sentir afastado, diminuído, substituído. Sobretudo quando há outros filhos do outro parceiro, não é? Irem sair sozinhos de vez em quando, comer um gelado, falar sobre as suas coisas, para que a criança sinta que continua a ocupar um lugar privilegiado. E dar a oportunidade à criança para ela fazer perguntas, no caso de ter dúvidas. Também, exatamente. Ao telefone temos Ana Andrade Cinta, que tem uma pergunta para nós, com certeza. Olá, Ana, bom dia. Bom dia. A minha questão, eu separei-me quando o meu filho tinha 3 anos, não foi o fim de uma relação pacífica, eu não falo a não ser as coisas essenciais com o pai do meu filho, e 3 anos depois, agora há pouco tempo, já o meu filho com 6 anos, encontrei uma outra pessoa que começou a viver connosco agora há relativamente pouco tempo. E o meu filho, que sempre se deu bem com a maior parte das pessoas, reage ao meu companheiro, qualquer coisa que ele diga, um simples podes-me passar um pano ou podes-me dar isto, ele diz, o meu pai diz que tu não és meu pai, eu não tenho que fazer aquilo que tu mandas. E eu não sei bem como lidar com esta situação, porque está a causar algum conflito nesta minha nova relação, e não tendo eu uma relação fácil com o pai do meu filho, não sei o que fazer. O problema Obrigado, Ana. Obrigado pela questão. Bom dia. Este é um grande problema. Que, de facto, os pais, pai e mãe, quando eu digo pais, é pais com letra grande, incluem os dois, deveriam realmente tentar, após o divórcio, separar as águas, ou seja, uma coisa é o conflito entre eles, outra coisa é o conflito que depois envolve a criança. Certamente aqui haverá, pelo que percebemos, é fácil de perceber, uma instrução da parte do pai no sentido de fazer com que a criança não tenha uma boa relação com o companheiro, não é? Quando ele diz, o meu pai diz, tu não és meu pai, pronto. E sendo uma criança tão pequena, vai obedecer cegamente àquilo que o pai está a dizer, porque senão também se vai sentir aqui num conflito de lealdade, não é? Penso que tem que haver uma grande paciência da parte do novo companheiro, cada vez que o menino diz isto, não reagir violentamente, e quando
quando eu digo violentamente, não estou a falar em agressão física, estou a falar em o tom de voz e dizer-lhe calmamente, olha, querido Joaquim, eu obviamente que não sou teu pai, mas sou uma pessoa que gosta muito de ti, que vive aqui contigo e de facto se eu te estou a dizer isto é para o teu bem. Há aqui impor regras também. Sem dúvida, desde o início, Porque, João Paulo. questão, a mãe com o novo companheiro Exatamente. e tem filhos. Sim. Como é que o novo companheiro ou a nova companheira vai fazer para... Acontece muito entre novas companheiras e as filhas. Sim. Que é a nova companheira tentar impor algumas regras, porque são fundamentais no funcionamento de qualquer família. Exatamente. E as crianças não acatarem as regras e reagirem como Tem no caso que da Nanga. acatar, João Paulo, é assim. Temos mesmo de dizer, olha, não gosto que faças isso, não fazes isso. Exatamente. Haverá regras, mesmo quando nós, imagina que nós vamos estudar para um sítio qualquer e que temos um companheiro ou uma companheira que divide a casa connosco. Também há regras. Claro. Não é? E não há uma hierarquia, nós estamos a dividir casa, mas há regras, não é? Portanto, até nessas situações há regras, quanto mais as pessoas que estão a viver juntas e que se querem dar bem, tem que haver regras, mas há regras para uns e há regras para outros, há regras para todos. Mas aí depende sempre também do pai biológico, do pai que não está presente na casa ou da mãe, dizer e conversar com o filho, atenção, vais ter que respeitar a casa desta pessoa. Pois, isso é o ideal, Isso Cláudia, tem que isso é o acontecer. ideal. Deveria acontecer, mas muitas vezes não acontece, infelizmente. Pois, neste caso não acontece. E neste caso não acontece. E nestas situações não se pode contar com esse lado. Não é? A situação é muito mais complicada. Existe aqui a figura da alienação parental, que é algo que muitos ainda não é tida propriamente como uma designação oficial, mas que existe sem dúvida. E eu já vi muitas situações, possivelmente esta situação será uma destas, em que há um pai alienador, ou seja, um pai que diz coisas contra a mãe ou contra o parceiro da mãe. Portanto, isto são situações muito graves em que a criança é que sai prejudicada. É preciso perceber-se isto, que quem sai São os filhos, claro. prejudicada são as crianças. Quanto muito a situação chateia, digamos assim, mas quem sai prejudicada é a criança porque fica por trás a dizer não podes gostar. E há aqui uma coisa muito importante. Pais que fazem isso estão a projetar nos filhos as suas frustrações. Exatamente. E estão, deixa-me só dizer isto, estão a contribuir para que cresçam crianças inseguras, que não se dão e que desenvolvem, isto é mesmo importante, desenvolvem um sentimento de culpa em relação... Porque quando estão com o pai, por exemplo, ou quando estão com a mãe, neste caso da Ana... Com aquela pessoa que não está tão presente, quando estão com essa pessoa... Pelos vistos, há de ter sido instruído pelo pai para não gostar do padrasto ou para dificultar a vida ao padrasto. Ele não é teu pai. Ele não é teu pai. E o que é que está a fazer? Está a fazer, mesmo que goste do padrasto, não pode desenvolve um sentimento de culpa tão grande porque acha que está a trair o próprio pai. Isto cria crianças inseguras. Julgam que estão a fazer uma grande coisa às crianças, mas estão a dar cabo do futuro das crianças. Inseguras, revoltadas, desequilibradas emocionalmente, tudo isso. Temos pouco tempo, vamos receber a Maria Martins, que tem uma história, uma questão muito importante para ti. Porque o filho tem 14 anos. Bom dia, Maria. Olá, bom dia. Bom dia, Maria. Pode colocar a sua questão à Teresa? A minha questão é, eu estou divorciada... Estou a ouvi-la muito mal. Muito mal Estou mesmo. divorciada há 12 anos. Há 20? Há 12 anos. Há 12, ok. Sim, estou divorciada há 12 anos. O meu filho ia fazer 20 anos quando eu me divorciei. Maria, desculpa interrompê-la, Maria, não estamos mesmo a perceber. Eu não sei se não terá rede, se está a falar muito baixo. Não estamos mesmo a perceber. Mas eu acho que sei a questão da Maria, ajude-me se não for correto. A Maria está divorciada há 12 anos, tem um filho com 14 anos, encontra um companheiro com quem está há algum tempo e tem receio de contar ao filho que tem um companheiro, certo? É isto, Maria? Sim, eu já desconfio que eu falo com uma pessoa ao telefone, mas eu ainda não tive coragem de dizer a ele. Mas porquê, Maria? Mas o seu filho de 14 anos já verbalizou que não queria que namorasse? Há aí alguma coisa que a faça ter receio de contar? Porque o miúdo tem problemas a nível... O miúdo tem problemas a nível emocionais. Com histórias que aconteceram durante estes anos, derivado da morte familiar, ter familiares
um familiar morreu e eles viam um familiar morto e arranjou problemas a nível emocional. Aqui eu tive que andar assim, pessoas até da psiquiatra. Maria, não vale a pena continuar, que nós não estamos a ouvi-la. O seu filho tem 14 anos e tem alguns problemas emocionais, pelo que eu entendo. E a mãe tem medo. E a mãe tem medo, embora do menino já tenha desconfiado. De o fragilizar ainda mais. De o fragilizar o que é que pode fazer? ainda mais. Obrigado, Maria. Obrigado, Desculpe, mas Maria, a comunicação mas Não conseguimos perceber. O que eu aconselharia neste caso é, de facto, a recorrer à ajuda especializada para já, porque se temos um jovem que já tem, a partir pelo que eu percebi, por uma morte, tem uma questão emocional que não sei se é mais ou menos grave, portanto, para o estabilizar emocionalmente e até pedir ajuda ao técnico, ao psicólogo, neste sentido de arranjar uma maneira para lhe dizer, porque isto depende de pessoa para pessoa. Embora eu acho que se o jovem gostar de um novo parceiro da mãe, até vai ser algo positivo para ele e até que poderá contribuir para o equilíbrio emocional. Mas, de facto, é melhor procurar ajuda especializada. Portanto, se calhar fazer procurar um psicólogo, para tentar o psicólogo perceber onde é que está a cabeça daquela criança. Exatamente. Para depois a mãe perceber de que forma é que vai poder ajudar. Exatamente. Nestes casos é melhor assim. Uma última questão muito rápida. Sim. De que forma é que deve ser a relação dos pais que estão divorciados, estão separados, em frente aos filhos? Amigos, amizade. Sim. Boa. Não estou a perceber. Os pais, o pai e mãe que se separam. Sim. O pai que tem uma nova companheira, a mãe que tem um novo companheiro. Os pais biológicos. Os pais biológicos. Em frente às crianças, porque falam sempre, é preciso dividir as coisas, agora não estão juntos, portanto não podem... de que forma é que os pais devem comportar-se em frente aos filhos? De uma maneira absolutamente normal, como duas pessoas que já não têm uma relação propriamente íntima, não, erótica, digamos assim, mas que são duas pessoas que são educadas, que se respeitam um ao outro, que não dizem mal um do outro, que não se insultam, que às vezes essas coisas acontecem, que não discutem. É muito importante que a criança veja que, apesar dos pais se terem separado, continuam a ser amigos, chamemos-lhe assim. E a terem em comum uma coisa que para eles é uma prioridade. São os filhos. Obrigado, Teresa. Que é o fruto do amor deles. Obrigado, Teresa. Gosto sempre muito de falar contigo. Muito obrigado. Obrigada. Um aplauso para a nossa psicóloga. Chegamos assim ao fim do nosso consultório parental. Já sabe que se não teve a oportunidade de ver tudo, pode sempre rever esta conversa, pode e deve rever esta conversa no site da SIC, em sic.pt e na nossa parte que é /queridasmanhas. sic.pt/queridasmanhas. E agora...